Olá para você que acompanha aqui o nosso podcast. Hoje começando mais um episódio do Conecta Pan, aqui pela Jovem Pan 88,7 FM. Eu sou Tamara Caroline, jornalista, e aqui estamos novamente para bater um papo bem legal no nosso Conecta Pan, conectando vários assuntos muito interessantes sempre com você, ouvinte e telespectador também da Rádio número 1 do Brasil. E claro, mais do que rádio, é multiplataformas. Obrigada pela tua audiência. E hoje, conversando com o Diego Bueno, que vem falar a respeito do trabalho do Serasa. Diego, que é gerente de experiência do cliente. Muito bem-vindo, Diego. Valeu, Tamara. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde para os nossos ouvintes. Vai ser um papo, sem dúvidas, muito legal. É isso aí. Já falei um monte contigo aqui fora do Boa. ar, né, Diego? É então já isso. estamos à vontade. Sim. Lembrando que também tem aqui a nossa super participação do Tyson, que comanda tudo aqui na área técnica. Fica à vontade para interagir também, tá, Tyson? Que é publicitário e está sempre aqui nos ajudando. Diego, você é de Londrina, é isso? Perfeito, sou de Londrina, estou em Blumenau, completar 4 anos agora. Tá super em casa? Super em casa. Eu me considero um blumenauano, né? Porque o blumenauense é quem nasce, o blumenauano é aquele que assume a cidade como sua. Tá certo. Blumenau é incrível, eu amo morar aqui. Que legal. E você falava pra gente dessa tua experiência na linha de frente com o consumidor, com o cliente, essa Sim. experiência do cliente, e cada vez mais importante conhecer as suas necessidades, as suas dores e como poder auxiliar ele, né? Esse é o diferencial, tá, Tamara? Assim, a minha carreira inteira foi desenvolvida nessa área. Queria que você falasse um pouquinho quais empresas que você atuou. Liderança de pessoas e relacionamento com o consumidor. A gente sabe que um diferencial incrível é você conseguir ouvir as pessoas, transformar isso em insumos para que a gente possa melhorar a nossa jornada. E a Serasa leva isso muito a sério. Então, hoje eu trabalhando na Serasa, faço parte de um time de experiência do cliente e o nosso papel é conseguir entender aquilo que está acontecendo com o consumidor, se os nossos produtos, serviços, se o que a gente está colocando para o consumidor faz sentido para ele. E a gente coleta esses feedbacks através dos nossos canais de relacionamento, traz isso internamente. Então, eu sou administrador de formação, sempre trabalhei em empresas muito voltadas para o setor de telecomunicações, passei nas grandes empresas do país e agora tem 4 anos fiz uma mudança e vim trabalhar nesse setor que é incrível, porque o nosso propósito é conseguir levar crédito para todos. Esse é o propósito da Serasa. Então, como a gente consegue levar crédito para todos de uma forma consciente? E eu estou 4 anos nessa jornada junto com o nosso time. Muitos perrengues você pegou na Muita. telecomunicação, né? Muita coisa. Telecomunicação é uma escola muito boa, porque o volume é altíssimo. É um serviço de extrema necessidade. Exato. O perfil do consumidor é um perfil que quando ele precisa entrar em contato com você, normalmente é porque ele já está estressado. Então, isso também te desenvolve e aí a gente consegue trazer isso como experiência e bagagem para a gente melhorando a questão de relacionamento. E o consumidor nunca está errado, Tamara. É sempre a gente que precisa melhorar aquilo que a gente disponibiliza para ele. Às vezes só falta realmente aprimorar a comunicação com ele, né? Sim. Deixar os canais mais interativos, mais eficientes. Perfeito. Quando você percebe, e a gente sempre fala, existe uma conversa que ela é infrutífera. Se a gente partir do pressuposto que o consumidor está errando em algo. O consumidor não erra. Se ele não conseguiu usar ou se ele não conseguiu entender, somos nós que não conseguimos explicar de uma forma clara. Ou a gente não conseguiu disponibilizar o que ele precisava. E é nesse sentido que a gente trabalha, para conseguir entender quais são as dores, para conseguir ver o que a gente pode melhorar e trazer insumos para as áreas de produtos. Então, tudo que a gente faz é ser porta-voz do consumidor. A nossa área nada mais é do que eu ouço o consumidor, identifico o que ele precisa e trago isso para a empresa e dou voz para ele dentro da empresa para que a gente consiga melhorar todo o ecossistema. Muito bom. Ô, Diego, vamos falar do Serasa, né? Vamos lá. Serasa SPC é uma coisa que, né, as pessoas Sim. nunca querem estar lá, né? Sim. Mas eu queria que você explicasse pra gente o que é o Serasa. Muita gente não sabe se é um órgão público, se é uma empresa privada. Legal. Em Blumenau, trabalha junto com a SPC. Como é que é a estrutura? Essa pergunta sua é extremamente importante porque as pessoas têm essa dúvida. Serasa e SPC são empresas apartadas, tá? São empresas distintas. A Serasa é uma empresa que faz parte do grupo Experian. Então, a Experian é uma multinacional, é uma empresa global, está em vários países. E ela adquiriu a Serasa anos atrás no Brasil, há muitos anos atrás. Só que a marca ela é tão forte que manteve-se o nome Serasa Experian. Em todo o mundo, o nome é só Experian. Mas no Brasil, por ter essa questão, esse vínculo com as pessoas, desse nome das pessoas conhecerem, nós mantivemos o nome. E a Serasa, há muito tempo atrás, e a gente lembra da época dos nossos pais, tios e avós, tinha essa questão do medo da cartinha, que era a cartinha da negativação. Isso. Mas essa já é uma história que a gente consegue deixar no passado e hoje a Serasa ela é uma empresa voltada para soluções financeiras. Então, a gente atua com tudo que é relacionado à vida financeira do consumidor. E o nosso propósito é como que eu consigo ceder crédito para todos
e crédito consciente. Então, a Serasa ela tem desde o Limpa-Nome, que é um serviço de negociação de dívidas, onde o consumidor ele consegue ter acesso a uma plataforma de forma gratuita. Isso é importante mencionar. Então, o aplicativo da Serasa ele é de graça, o consumidor consegue baixar, no máximo em 3 minutos ele faz o cadastro. E se ele tiver lá uma empresa para quem ele está devendo e ela estiver conectada na plataforma da Serasa, hoje são mais de 500 empresas, ele consegue negociar pelo próprio aplicativo. E a Serasa, o diferencial da Serasa, uma das coisas que eu acredito, é que dado a nossa história, a gente consegue falar com mais de um público, Tamara. Então a gente consegue falar com quem está digitalizado, mas nós conseguimos falar com aquelas pessoas, aquele Brasil que ainda não é digital. Como que a gente fez isso? A gente atende nas agências dos Correios. Então uma pessoa que quiser negociar, nos Correios são mais de 6 mil agências no Brasil. Não sabia disso. Sério, e ele consegue. Então se a pessoa, olha, eu estou sem acesso à internet, não consigo me entender com o aplicativo, ele consegue até uma das 6 mil agências do Correio que tem no país e lá ele consegue ver essa questão da negociação. Esse é só um dos serviços que a Serasa disponibiliza, mas como eu disse para você, aí nós temos todo um leque de serviços para ajudar o brasileiro na vida financeira dele. Muito bom, é verdade, porque a gente vê assim, né, até mesmo às vezes o governo se gabando que tipo, agora tá tudo ali, né, no digital, tudo mais fácil, tudo mais simples. Sim. Tá bom, mas se a pessoa não tiver acesso à internet e não conseguir usar, é a mesma coisa que não ter, né? E tem um público, tá? Tem um público bem significativo ainda, né? Essa é uma coisa que a gente valoriza muito na Serasa, que é o perfil do nosso consumidor. Então, a gente tem uma persona internamente que é a Dona Maria. E é para ela que a gente trabalha. A gente sabe que muitas vezes a Dona Maria não tem um celular legal, não está com bom acesso à internet. Então, a gente atende desde a neta dela, que é a Maria Eduarda, que já está conseguindo os mundos digitais, mas nós temos esse olhar carinhoso também para as pessoas que ainda têm dificuldade de acesso. E eu creio que essa é uma diferença da nossa marca, porque a gente consegue conversar com públicos distintos. Diego, uma pergunta bem leiga, tá? De leigo. Boa, vamos lá. Quem vai parar no Serasa e quem vai parar no SPC? Qual é a diferença dos dois? Mas é uma pergunta muito boa também para a gente esclarecer para o público, tá? Quando a gente fala sobre a pessoa ser negativada, ou ir parar na Serasa, ou a pessoa estar inadimplente, existe um nome técnico que é birô de dados. Um birô de dados é onde um credor, então alguém para quem você está devendo, vai para essa empresa e fala, eu quero negativar o nome dessa pessoa porque ela não arcou. A empresa pode escolher em qual birô ela vai colocar o seu nome. A Serasa é a mais conhecida como empresa, mas nós temos a Serasa e o SPC, assim como nós temos outra. Então, quem escolhe é o credor. Certo. É o credor que vai direcionar e falar, olha, eu quero que você negative o nome do meu consumidor. E o que nós vamos fazer? A gente vai enviar para esse consumidor uma pré-negativação, informando que foi solicitado que o nome dele fosse negativado. Então, ele ainda tem um tempo para pagar. Caso ele não faça o pagamento, o nome dele é negativado. E o que significa esse nome ser negativado? Ele fica com essa sinalização de que ele está devendo. Então, o consumidor que está devendo, caso ele vá ao mercado para buscar crédito, isso vai impactar tanto na questão de acesso ao crédito quanto no score dele, que é algo extremamente importante que no Brasil vem ganhando cada vez mais espaço, que é utilizar o score como sendo uma das métricas para avaliação para concessão de crédito e tudo mais. Então, quem escolhe é o credor. Certo, muito bem. Então, a gente pode dizer que são empresas totalmente separadas e ok, é totalmente isso, né? apartadas, tá? Lá atrás ainda existia muito, hoje ainda tem essa questão, mas Serasa e SPC são empresas distintas. E para o lojista, né, o comerciante, enfim, o empresário, ele conseguir pedir isso para o Serasa, ele tem que estar cadastrado com vocês? Aí não é como pessoa física, aí ele tem um serviço da Serasa para empresas e ele passa para a Serasa a lista de pessoas que ele quer negativar. Certo. E a gente faz a negativação e funcionamos como esse canal de comunicação. Então a Serasa acompanha para o consumidor desde o início até o fim, desde aquele que é negativado, mas por outro lado nós trabalhamos para conseguir disponibilizar para o consumidor formas para que ele consiga pagar Claro, e ter porque não acesso. é interessante que ele fique ali, Sim, né? não é interessante para a Sem economia crédito, claro. do país. E quando as pessoas estão negativadas, Tamara, e tem uma questão que é bem sensível. Normalmente a pessoa ela não está negativada porque ela é desonesta. É porque ela está passando por dificuldade. A Serasa tem uma ação que é o Feirão Limpa Nome Presencial. Quando você vai para o Feirão Limpa Nome Presencial, ali você vê o Brasil de verdade. É da pessoa que está passando por um salário mínimo, que passou por uma dificuldade de doença na família, algo assim, e a inadimplência, infelizmente, foi um reflexo daquilo. E como a gente vê também pessoas que acabam ficando inadimplentes por conta de outras pessoas, né? Muito. Quer ser bom pro outro e acaba... Muito. Isso acontece principalmente com pessoas mais idosas que têm acesso à linha de crédito mais fácil. Então, quando você vê uma pessoa já idosa e ela está com o nome negativado, normalmente não foi ela que usou aquele crédito. Sim. Normalmente ela concedeu o nome para alguém. E o nosso papel é conseguir levar também a educação financeira. A gente é muito carente disso. O Brasil é carente de educação financeira. Muito, Diego, muito. Então, assim, parte das pessoas que entram na questão de inadimplência também é por falta do conhecimento do básico, que é básico mesmo. A gente sabe que nós não temos educação financeira, eu sei que isso pode parecer um assunto muito batido, mas desde as escolas, até mesmo nas formações,
quase nenhum dos cursos, tirando aqueles que são mais voltados para a área de exata, uma economia, talvez uma administração, algo assim, tem a questão financeira. E é o nosso papel. Então, a gente tem um canal também no YouTube, Serasa Ensina. Serasa Ensina? Serasa Ensina, no YouTube. Ele tem mais de 470 mil inscritos. Nós temos mais de 800 vídeos. E lá a gente explica desde o início do financeiro até como a pessoa não cair em fraude. Tem manual de dinheirês para a pessoa conseguir entender esses termos de dinheiro, conseguir esclarecer. Lá tem vídeos curtos e muito instrutivos de como a pessoa pode cuidar da sua vida financeira. Que ótimo, importantíssimo. Sim. E se você pudesse dar algumas dicas básicas, quais seriam as primeiras? Dicas básicas. Assim, para quem tá endividado, Legal. como é que a gente pode orientar para que a pessoa saia dessa situação delicada, mas que depois consiga manter uma saúde financeira em dia, assim, né? Tamara, essa é a principal pergunta, e a pergunta mais importante para as pessoas que estão endividadas. A primeira coisa é, não duvide do poder do óbvio. As pessoas, elas duvidam quando uma coisa é muito óbvia e acham que tem que ser muito complexo. Não, é na simplicidade que você vai conseguir resolver a sua vida. Então, a primeira coisa para as pessoas, talvez para quem está nos ouvindo, tá inadimplente, é o que é o óbvio? Você precisa entender para quem você está devendo e o quanto você está devendo. Porque às vezes a pessoa está tentando ir para um nível muito avançado, mas não precisa. Quando você começa a correr, você não tenta correr 5, 10 quilômetros. Você começa andando no quarteirão para que depois você consiga evoluir. A vida financeira segue o mesmo sentido da evolução que a gente tem nos outros critérios da nossa vida. Primeiro você precisa dar os passos para depois você começar a acelerar. A primeira dica, organize a sua vida financeira através de anotações. Eu sugiro para quem está nos ouvindo que a pessoa tenha aplicativo de graça, o aplicativo do banco, até uma planilha pode ajudar muito. E se a pessoa não está habituada a nada ainda, o papel. Apesar de ser menos efetivo, porque você pode perder e tudo mais, a primeira coisa é, consiga planilhar os seus gastos. Visualizar aquilo, né? Visualizar, é isso. É legal você comentar sobre isso, tá? Tem até a tese de um autor que ganhou o Nobel de Economia, que ele fala que um dos grandes problemas das pessoas que devem é porque elas fazem conta de cabeça. E aí você acha que o seu dinheiro vai dar no final do mês, e quando chega no final do mês, o seu dinheiro não deu. Porque você não tinha isso anotado. A anotação não deixa você correr esse risco. Exato. Então, quando você anota e você coloca, ele tem um segundo item dentro desse mesmo pilar que vai te ajudar muito. Quando você listar tudo que você gasta, primeiro você faz uma lista única. Depois você consegue fazer uma distinção entre o que é essencial e o que é gasto que eu poderia ter aberto mão, ou que é aquilo que eu posso talvez prorrogar. E quando você começa a olhar para os dois, começa a ficar um pouco mais claro também, você começa a ter essa clareza de, olha, então o fixo, que é aquilo que é para sobrevivência, está aqui, mas existem também aqueles gastos, sejam eles provisórios ou sejam eles atípicos, o que eu poderia ter cortado esse mês? Quando você não faz esse exercício, Tamara, você não consegue, você vai chegar no final do mês, você sabe que o dinheiro não deu, mas o porquê não deu, você não sabe. Exato, usa aquela frase bem comum que é o seguinte, meu Deus, o dinheiro veio e foi pelo ralo, eu não sei onde foi o meu dinheiro, né? Sim. Onde foi? A pessoa se pergunta. E às vezes foi pelo ralo mesmo. Porque a pessoa está gastando tudo, não consegue ver onde esse dinheiro está indo, e a questão financeira não é só a falta do dinheiro. Porque tem pessoas que elas vão dever se elas ganharem 2.000, se elas ganharem 1.000 elas vão dever também, mas se você der 5.000, ou se ela chegar no salário de 6 ou 7, ela também vai dever, porque o dinheiro é uma questão do hábito e ele também é emocional. A pessoa precisa entender que assim, tem uma conexão com o emocional. E voltando para a raiz da sua pergunta, a primeira coisa é a organização. Organize as suas finanças, entenda onde estão os seus gastos fixos, os seus gastos variáveis, veja o que você pode cortar nos variáveis e veja se tudo aquilo que você está consumindo de fato é necessário. A partir disso vai ter uma clareza. E o dinheiro tem duas formas de você ter ele. Ou guardar aquele que você já tem, que é economizando, ou você gerar outras fontes de renda. Então, se o dinheiro está chegando no final do mês e o dinheiro não está dando, precisa primeiro fazer cortes e depois pensar numa segunda fonte de renda. E é possível, tá, Tamara? Quando a pessoa começa a se abrir e olhar para isso, ele vê que existe aí para ele várias opções hoje para conseguir um complemento de renda, mas tem que olhar o problema de frente. Ficar postergando só piora a situação. É isso mesmo. E na hora de liquidar dívidas, tem alguma dica também? Qual dívida eu pago primeiro, que é uma coisa que as pessoas têm bastante dúvida? Sim, e as pessoas têm mesmo, principalmente quando elas têm muitas. Quando eu tô com muitas dívidas, o que eu faço? A primeira coisa é, fuja dos maiores juros, que é aquilo que está fazendo a sua dívida crescer. E em segundo momento, mas por isso que o primeiro tem que estar muito bem organizado e solidificado. Quando você sabe aquilo que você está devendo, você consegue fazer um movimento estratégico que é, talvez eu consiga, e olha, pode parecer ser um pouco incoerente, mas faz total sentido se a pessoa conseguir fazer. Primeiro, talvez eu tome um empréstimo com juros menor, liquido todas aquelas dívidas picadas que eu tenho que estão me prejudicando,
e através de uma única parcela eu vou quitando esse parcelamento ao longo do tempo. Com juros menor, divido então aquilo que eu tinha para pagar talvez de várias dívidas em um mês único, eu consigo dividir em mais meses, mas num lugar mais concentrado com juros menores pode ajudar muito, tá? Então, antes de pagar as dívidas, é melhor entender quais são essas dívidas. Conseguir entender essas dívidas, eu preciso ver o que eu tenho de opção para pagamento. Será que eu consigo fazer um empréstimo, um financiamento? Aí vem a questão da concessão de crédito. O crédito consciente é importante também, porque tem mais de um modelo. Dependendo do que a pessoa tiver, ela consegue um acesso a juros menores. Aí eu parcelo e torno as coisas mais simples. Mas a questão financeira precisa ser uma questão simples. Se está muito complexo da pessoa acompanhar, tudo aquilo que é complexo a gente tenta correr. É verdade. Porque te desgasta demais. Imagina todos os meses ter que olhar 5, 6... O exemplo é o cartão de crédito, tá, Tamara? Quanto mais cartões de crédito, maior a probabilidade de que a pessoa se complique e ela acabe devendo ou se torne inadimplente. Isso é uma verdade, eu digo na minha vida, né, Diego? Depois que eu vi que ter um cartão só, gente, era muito mais fácil para eu me organizar financeiramente, ver realmente a saúde financeira, o que eu fiz, sabe? Olhar ali o histórico do que eu fiz. Eu cortei tudo que é cartão de loja, porque toda loja que você vai, eles querem empurrar um cartão. E a facilidade, porque você consegue parcelar mais vezes e tal. E realmente, assim, no cartão de crédito eles te oferecem um parcelamento de 3 vezes, no cartão da loja vai até 10, 12. Perfeito. Cortei tudo que é cartão de loja, fiquei com um cartão único, gente, assim, ó, Esse outra é um excelente vida. caminho. É um excelente caminho. Porque essa realidade sua é a realidade de todos nós. E o que acontece com o cartão de crédito ainda? Pensa que se você tem 5 cartões de crédito, quando você faz uma dívida de R$50, pode não parecer tanto, dependendo da renda da pessoa. Ou R$100, uma parcela de R$100. Só que se você fizer uma parcela de R$100 em cada um dos seus 4, 5 cartões, no final do mês vão ser R$400, R$500, talvez R$300. E aí isso já começa a pesar no orçamento da pessoa, a depender do salário dela. Quanto a pessoa pode gastar da sua renda fixa? Tá. Não tem uma regra única, exclusiva. Quando você vai conversar com os educadores financeiros, o que eles falam que você precisa se atentar entre aluguel e gastos básicos da casa, seria interessante você conseguir manter entre 30% a 40%. Por que disso? Quando você pensa que quase metade da sua renda já está comprometida com aluguel, os gastos básicos como água, luz, telefone e tudo mais, e aí tem que ver como que sua vida está adaptada. Tem filhos? Vai ter escola? Como que fica? Vai pagar plano de saúde? A pessoa é autônoma? Então ela tem que ter alguma margem. E sem contar que se a pessoa quer começar a dar passos importantes, que é isso, quais são os primeiros passos para quem quer organizar a vida financeira e para um outro patamar? Começar a trabalhar uma reserva de emergência, que é quando você começa a guardar o seu dinheiro para que se em algum momento você tiver uma situação atípica, você não precise recorrer a um crédito caro, com juros altos para você. E aí eles também indicam, para quem trabalha de carteira assinada, pelo menos 6 meses do seu custo mensal para que você guarde como sua reserva de emergência. A pessoa é autônoma, pode ser 12 meses. E a pessoa começa a trabalhar. O importante é que essa mágica acontece, mas não é do dia para noite, tá, Tamara? Sim. A pessoa precisa estar disciplinada e ela precisa olhar para isso. Essas orientações básicas que você nos deu agora, o Serasa tem de alguma forma auxiliado? Você falou ali que tem aquele canal, né? Que é o Serasa... Serasa ensina. Isso. Mas tem algum outro tipo de comunicação? Tem vários materiais. Tem o site da Serasa, serasa.com.br. No site da Serasa, para cada um dos produtos... Então, o que a Serasa tem de produto hoje? Nós temos o Limpa-Nome, que é para que a pessoa consiga negociar as dívidas dela. A pessoa vai, se ela tiver uma dívida, ela consegue negociar. Imagina que lá nós temos descontos que chegam a 99% do valor da dívida, e acontece. Mas o Limpa-Nome, só para entender, é um momento específico, um feirão específico, ou o Limpa-Nome está disponível o ano todo? O ano todo. O site é o ano todo. 2 vezes ao ano, em março e novembro, nós fazemos feirões físicos, para também atender aquela população que, mesmo tendo as agências dos Correios, talvez não vá até a agência. Então, é muito mais um trabalho que a gente faz para conseguir chegar naquele público, porque as condições são exatamente as mesmas. Então, quem faz a negociação presencial ou faz ela online, o valor de desconto da negociação é a mesma. Certo. Tem parcelas que tem dívida que pode chegar a um parcelamento de até 70 vezes. Então, ele consegue parcelar. Depois do Limpa-Nome, nós temos um outro serviço que é o Premium. O Premium é o monitoramento do seu CPF. Então, monitora tanto o seu CPF quanto o seu CNPJ também. E a Serasa tem o Serasa Crédito. E aí eu vou responder essa pergunta sua, como que informações a gente consegue passar. O Serasa Crédito, ele lançou um manual recentemente. Se o consumidor acessar pelo site, no Serasa Crédito vai ter um blog e tem um manual do crédito consciente. Lá a gente explica em 4 passos como que a pessoa consegue obter o crédito consciente e, inclusive, quais são os direitos. Porque existe uma lei no país, é uma lei super recente, de 2021, que é a lei do superendividamento. Então, o que é uma pessoa superendividada? É quando ela já está comprometendo a subsistência
para pagar as dívidas. Sim. Não tem só um percentual específico, mas se a pessoa já está comprometendo a subsistência para conseguir pagar as dívidas, ela já é considerada essa pessoa super endividada. E nisso, o governo tem uma questão de proteção para que ele consiga negociar com os credores. A gente explica tudo isso nesse manual. Então, a gente explica passo a passo quais são os tipos de crédito, porque quando a gente pensa em crédito, tem cartão de crédito, você pode fazer um consignado, você pode colocar um crédito com casa, carro, imóvel ou coisas assim para você conseguir. Tem vários que você pode buscar, talvez com juros menores também, até mesmo com a questão do fundo de garantia e tudo mais, e a gente explica isso para dar um caminho para os consumidores para usar o crédito de uma forma consciente. Muito bom. Ô Diego, tem algum outro serviço, alguma inovação, até mesmo de solução financeira que você falou que o Serasa hoje tem, que talvez a comunidade, né, que o público em geral não conheça? Tamara, eu creio que um dos serviços que tem maior potencial e que as pessoas não usam tanto hoje ainda, que é por conta da organização financeira, é o Minhas Contas. E o que é o Minhas Contas? Você baixou o aplicativo da Serasa, o aplicativo da Serasa está disponível tanto para iOS quanto para Android. Baixou ele, ícone rosa, Serasa, você consegue encontrar. 3 minutos, fez o cadastro, tem a opção de Minhas Contas. Quando você cadastra no Minhas Contas, qualquer boleto que for identificado no seu CPF, a gente avisa você. Então imagina, Maravilha. Anteriormente as pessoas precisavam esperar receber algo físico na casa delas ou acompanhar através com quem você negociou. E agora, e a Serasa é única, tá? Porque nós temos algumas carteiras digitais no mercado. Qual que é o nosso serviço que é único? A gente consegue também colocar contas de utilities. As utilities é água, luz e telefone. Sim. São os serviços de consumo do dia a dia. As outras não têm, nós temos essa conexão com essas empresas. Então, o consumidor que faz o cadastro lá, a gente consegue disponibilizar essas informações para ele. Ótimo. É num lugar concentrado, organizado, a pessoa consegue entrar, ver qual é a empresa, qual é a data, saber se aquele boleto é válido ou não, e caso ele queira, ele já consegue pagar ali mesmo no aplicativo. Eu acredito que isso é um diferencial muito grande que nós temos no aplicativo da Serasa. Muito bom. No aplicativo tem mais algum outro serviço que você queira destacar? No aplicativo da Serasa, então, ele vai conseguir ver o score dele. Você baixa gratuitamente? Gratuitamente. Do nosso aplicativo, o consumidor não paga nada para utilizar, tá? Limpa nome, ele não paga. Se ele tiver negociação, ele pode fazer, ele não vai pagar. Se ele quiser, nós temos... Mas a negociação fica disponível no aplicativo depois mesmo. Que a pessoa fez o contato ali nas agências ou consegue direto ali? Não, direto no aplicativo. Então ele vai abrir o aplicativo, se tiver alguma conta disponível para você, na tela inicial ele vai aparecer um card para você clicar nele. Ali você clica e escolhe quais são as condições para pagamento que estão sendo disponibilizadas. Quantas vezes, se vai pagar à vista, gente, se é boleto, isso é muito bom, muito se é fácil. Pix. Pix, inclusive, o nome do consumidor ele sai da negativação na hora. Olha só. Porque é online. Então, se ele paga através do Pix, na hora sai a negativação do nome dele. E se paga o boleto, quanto tempo leva? Se ele paga o boleto até 7 dias, tá? Corridos, o nome dele sai da negativação. Isso é só o limpa-nome. Aí nós temos o score. O score é extremamente importante, porque o mercado usa o score da Serasa e usa muito. Então, para você entender como... O que é o score, em resumo? É a probabilidade que você tem de pagar suas dívidas em dia nos próximos 12 meses. É o seu resumo financeiro. Ali no aplicativo, a pessoa vai conseguir ver o score dela também. Nós temos um serviço, e esse serviço é o único que é cobrado, caso a pessoa queira, que é o Premium. O Premium é monitoramento de CPF. A gente monitora seu CPF 24 horas por dia. Então, se alguém fizer uma consulta no seu CPF, a gente vai te avisar. Se os seus dados forem para a Dark Web, a gente vai te avisar também. Inclusive, você consegue deixar seu CPF bloqueado para as pessoas não consultarem seu score. Então, você fala assim, não estou buscando crédito, não estou alugando nada, não estou fazendo aquisição de nada, não quero que as empresas fiquem consultando o meu CPF e o meu score, eu vou lá e bloqueio. Certo. Quando eles tentarem bloquear, quando eles tentarem ver, eles não conseguem. E aí, o consumidor tem também o poder de conseguir isso aí e não deixar com que as pessoas fiquem consultando o CPF dele. Fora isso, nós temos uma plataforma que a gente chama Marketplace de crédito. Porque imagina, Tamara, que hoje tem muita opção no mercado. Se você for procurar em todos os bancos, tal, você vai ter que vasculhar a internet para ver qual é a melhor opção. A Serasa tem uma plataforma onde ela faz isso para você. Você faz um cadastro, busca uma consulta e a gente vai disponibilizar o que as empresas estão oferecendo para você. A contratação é direto com elas, você não paga nada, mas a gente fala para você. Banco X está disponibilizando um cartão para você com tanto de limite a um juros de tanto, você tem a opção de crédito consignado e tudo isso através do aplicativo super rápido, super facilitado e o mais importante, com a segurança que a Serasa oferece de que seus dados estão totalmente seguros. Muito bom, Diego. E como você já falava no início, Serasa com certeza tem estudado e tem buscado investir cada vez mais nessa experiência do consumidor e do cliente, né? Como é que vocês têm feito essa jornada? A jornada para nós, do consumidor,
ela começa a partir de bons produtos, tá? Porque quando a gente pensa que atendimento é só quando o consumidor entra em contato com a gente, o atendimento é só uma das etapas. Então, quando a gente pensa sobre CX, que é questão de relacionamento com o consumidor mesmo, a primeira coisa para nós é disponibilizar serviços que façam sentido e bons serviços. E a partir disso, a gente formou um time, então é um time multidisciplinar, que eu faço parte hoje, e todos os canais onde o consumidor tem contato com a Serasa estão conectados direto com produtos e com as áreas que entregam os tipos de serviço para o consumidor. Então, a gente faz todo um serviço através de metodologia de qualidade, desde NPS, até a coleta e entrevista com consumidores para trazer essas informações. E a gente utiliza de tecnologia para isso também. Então, a gente utiliza modelos preditivos para conseguir entender qual que é o perfil do consumidor, quais são as personas que a gente atende e como que nós podemos melhorar esse ecossistema para o nosso consumidor. Muito bom. Em Blumenau, vocês têm hoje unidade, né? Sim. Diego, mas vocês estão prestes a inaugurar uma própria, né? Perfeito. Sede, né? Nós vamos ter uma sede própria aqui em Blumenau, ali na Almirante Tamandaré. Isso é um recorte. Muito legal. É isso mesmo. E fica pronta provavelmente, tá? Em meados de outubro ou novembro. Então, para o finalzinho do ano. E aí, isso reforça a questão de marca empregadora na cidade da Serasa. Nós vamos ter um prédio, está ficando lindo a nossa sede ali. Convido vocês depois para vocês irem lá, quando a gente tiver inaugurado, para vocês conhecerem. E essa é mais uma forma da Serasa conseguir estabelecer em Blumenau. Blumenau para nós é muito estratégico. A Serasa hoje tem 2 escritórios, então fica em São Paulo e nós temos aqui em Blumenau também. E por enquanto nós estamos ali perto do Ramiro. Muito bom. Então, essa nova sede deve inaugurar lá para novembro? Perfeito, por aí, tá? A previsão é entre outubro e novembro, creio que no mais tardar, ali no final de novembro, a gente tem a nossa sede inaugurada. E quantas pessoas que hoje trabalham no Serasa aqui? Só aqui em Blumenau nós estamos em torno de umas 300 pessoas, tá? Olha só. É bastante gente. E esse time todo, ô Diego, 300 pessoas, elas estão empenhadas em todos os serviços? Em todas as frentes. Todas as frentes? Sim. Imagina que a Serasa ela é uma empresa de tecnologia. Quando a gente olha, grande parte do nosso contingente é de tecnologia. Desenvolvedores, especialistas. E aí tem, então, um dos nossos maiores pilares é a tecnologia. Para desenvolvimento de produtos e para a gente conseguir entregar para o consumidor esse serviço. Atendimento no local ali do Serasa não tem, Não né? tem. É só mesmo O nas atendimento agências da que você Serasa, falou. na Serasa, nas agências dos Correios não é atendimento, é esse suporte por limpa-nome. Certo. E o atendimento através dos nossos canais. Mas a Serasa disponibiliza telefone, a Serasa disponibiliza um site, a gente tem um WhatsApp, então para o consumidor falar com a gente é fácil, tá? E é tudo hoje por meios tecnológicos mesmo? Tudo por meios tecnológicos. Físico não tem? Físico não tem atendimento, tá? É tudo por meio tecnológico mesmo, todas as formas online dele falar com a gente. Estava questionando a respeito dos times. Isso. Então aqui em Blumenau nós temos time de produtos, porque aí tem essas divisões da empresa. Então nós temos squad de produtos, que são as pessoas que trabalham diretamente para desenvolver e aperfeiçoar os produtos. Nós temos acoplado a eles as pessoas de tecnologia, que faz com que isso aconteça. Nós temos RH aqui em Blumenau e nós temos a área de Consumer Care, que é a área que eu faço parte, que cuida do relacionamento com o consumidor. Então, toda a área de relacionamento com o consumidor está em Blumenau. Antes nós tínhamos dividido o time entre São Paulo e Blumenau. Hoje nós estamos todo aqui. Todo aqui. Não todo tem em nosso São time, Paulo? Não. O nosso time de Consumer Care, relacionamento com o consumidor, é todo em Blumenau. Nossa, como a gente tá chique. Sim. Tudo que a gente faz de atendimento pro Brasil Sim, que bacana. é feito em Blumenau. Inclusive, o atendimento telefônico é uma parceira nossa. É uma empresa que nós escolhemos de Blumenau para valorizar a questão da cidade também. Então, qualquer consumidor que fale com a Serasa hoje, ele está falando com uma pessoa de Blumenau. Muito legal. E o RH nosso está aqui também, tem uma parte aí, fica uma parte em São Paulo e também fica uma parte aqui. Agora, perguntando para você, Diego, que já vem de outras empresas, Legal. né? Que sempre trabalhou essa parte de relacionamento com o consumidor. Como é trabalhar no Serasa? Sim. A empresa para trabalhar? A empresa é incrível. Eu vou falar para você, Tamara, quando a gente passa por várias corporações, você vai pegando um pouquinho de cada uma delas, e cada uma tem as suas qualidades, e cada uma tem os seus desafios também. Mas hoje tem ficado um nome talvez um pouco batido, que é a questão de propósito, mas nem toda empresa consegue tangibilizar e deixar claro qual que é o propósito em si de existir. E a Serasa tem isso como uma qualidade muito legal. E o propósito da Serasa é, nós queremos crédito para todos. Nós queremos que aquele brasileiro que não teve acesso a um crédito de uma forma consciente, a gente consiga levar para ele desde o primeiro passo, que é a educação financeira, e depois disponibilizar para ele uma negociação que seja justa, e para que depois ele tenha um próximo passo, que é acesso a um crédito consciente. Então, para mim, um diferencial de trabalhar na Serasa é o orgulho que eu tenho de falar o que eu faço.
Porque hoje eu me orgulho de falar para os meus filhos em casa, com que eu trabalho e onde eu trabalho, e para as pessoas que eu conheço. E é um nome que também é uma marca que tem muita credibilidade, tá? Então, onde a gente vai, que você fala que você trabalha em Serasa, as pessoas têm interesse em entender qual é o trabalho que a gente faz, o que a gente desenvolve, como que a gente chega no público. E eu penso que o maior diferencial nosso é que nós temos um propósito claro e principalmente que a gente tem conseguido chegar nisso, tá? São quantos anos de empresa? No Serasa, Brasil, isso? mais de 65 Mais de já, 65. quando você soma tudo, desde quando ela surgiu, para que depois ela fosse vendida para Experian e agora como Experian também. Mas é uma empresa que já faz parte do Brasil. Você pode ver, com qualquer pessoa que você conversar no Brasil, eles vão saber quem que é a Serasa, entendeu? Então é uma empresa muito conhecida dos brasileiros. Com certeza. E a gente tem bastante orgulho de ter essa parceria com eles. E mudou bastante, tá, Tamara? Quando a gente falava sobre Serasa, antes dava um pouquinho de medo. E a gente faz pesquisa para isso, tá? De brand. Então, a gente faz pesquisa específica para entender assim, você entende o que é Serasa? Quando você ouve o nome Serasa pela primeira vez, o que te vem à cabeça? E há anos atrás, talvez 10 anos atrás, o que aparecia era assim, eu tenho medo, porque é da negativação. Hoje, as primeiras coisas que aparecem quando a gente pergunta a marca Serasa é confiança e credibilidade. Então, o nosso trabalho tem surtido efeitos, tem dado frutos já. Muito bom mesmo. E, Diego, vem novidades por aí, está sendo desenvolvido mais serviços, mais produtos. Você pode dar algum tipo de spoiler pra gente? Tamara, tem bastante coisa nova, bastante coisa nova. A Serasa, ela pretende, e o nosso trabalho é fazer parte de toda a vida financeira do consumidor. Eu imagino que seja isso. Toda. Então, assim, a gente quer desde conseguir disponibilizar para ele a melhor opção de negociação, e que ele não precisa sair do ecossistema da Serasa para procurar as outras coisas. Então, ele vai ter uma carteira digital, ele tem o Minhas Contas, ele consegue fazer negociação, ele tem o crédito, ele tem o premium, e aí a gente pensa em novas coisas para eles também. Só falta um cartão de crédito do Serasa? Então, é que daí... mas não, é um bom ponto, sabia? A gente comprou uma empresa, a PagVeloz, que é uma empresa de Blumenau. Eu não sei se você conhece. Eu não sabia que a PagVeloz era de Blumenau. É de Blumenau, construída por blumenauenses. Meu Deus, surgiu gente. Aqui, a PagVeloz é daqui, ficava ali perto da Alameda, o escritório deles. A Serasa comprou, porque eles conseguem trabalhar com adquirência. Então, hoje a Serasa já tem uma opção, juntando com o PagVeloz, ainda com o nome PagVeloz, a gente já disponibiliza maquineta de cartão para estabelecimentos perfeito. comerciais. É um dos braços que nós temos, mas tem bastante coisa nova para o consumidor pessoa física, tá? Dando spoiler bem de leve aqui, a gente começa a ver outros tipos de serviços. Então, eu creio que no futuro, o consumidor, para adquirir um seguro, ele não vai precisar sair do app da Serasa. Eu creio que ele vai conseguir fazer isso com a gente e tantas outras coisas que no meio do caminho a gente tenta disponibilizar para ele, tá? Porque a ideia nossa também é ser uma rede social financeira para o consumidor. Imagina que quando você baixar o nosso aplicativo, você não vai precisar ir para lugar nenhum para ver as melhores opções. Se a gente disponibiliza para você quais são as melhores negociações, você não vai precisar procurar em outro lugar. Qual é o melhor crédito para você? Se você consegue outros serviços, aí a gente consegue atender o consumidor de fato como ele precisa. Muito bom. Não sei se eu estou equivocada, mas vocês fizeram alguma ação referente a imposto de renda? Você fala para ajudar o consumidor, nós tivemos uma questão de orientação com relação ao imposto de renda e a gente avalia uma forma de conseguir dar um suporte para o consumidor nisso também. Não é um serviço nosso ainda, mas a Serasa, tudo que é voltado para a vida financeira do consumidor, a gente se envolve. Nós temos os blogs e o que a gente faz é a orientação para o consumidor de como ele usar. Tanto que 40% das pessoas falam que eles vão utilizar a restituição do imposto de renda para tentar quitar as dívidas. Então, a gente faz estudo nesse sentido também. Desde como o cara utiliza o cartão de crédito, como que ele vai utilizar o imposto de renda dele. O que a Serasa participou foi da ação que teve do governo, que o governo fez o Desenrola. Desenrola, né? Isso, do Desenrola. O Desenrola tinha uma questão de um potencial muito grande como programa, mas as pessoas tinham dificuldade para acessar a plataforma do consumidor.gov. A Serasa, através da nossa plataforma, o que aconteceu? A gente conectou com o governo e as pessoas começaram a acessar através do nosso aplicativo para ser derivado. Para você ter uma ideia, a Serasa tem mais de 80 milhões de brasileiros que têm acesso ao nosso app, cadastrados. E mensalmente, a gente tem em média 26 milhões de acessos. E aí a gente conseguiu facilitar. Então, muita gente acessa o aplicativo da Serasa, porque hoje a gente utiliza muita coisa lá e a gente facilitou esse contato. Então, nós tivemos uma parceria, foi entre o governo, entre os Correios e a Serasa, e aí, através do nosso aplicativo ele conseguia entrar no programa Desenrola também. Muito bom. Ô, Diego, ainda pegando esse teu gancho, né, de soluções e tal, queria te perguntar, cabeça de mãe assim, recente de bebê, às vezes dá uns brancos na gente. Eu queria te perguntar, com relação ao empreendedor mesmo, empresário, né? Vocês oferecem outros tipos de serviço para quem é dono de empresa? Vários outros.
A Serasa tem uma questão toda focada em um pilar para B2B. Isso. Onde o empresário ele vai conseguir ver desde a base para quem ele está vendendo qual que é a probabilidade que ele tem de receber ou não. E é por isso que é importante essas conexões que a gente faz entre o B2C, pessoa física e pessoa jurídica. Sim. Então, parte do serviço da Serasa é disponibilizar para ele relatórios, desde a assertividade que ele tem através do que ele está fazendo no business deles também. Então, de analytics, a Serasa também disponibiliza para esse tipo de serviço. A Serasa tem um serviço super forte no agro, para conseguir ajudar quem trabalha na parte do agro. Isso é muito forte na Serasa. E os motores de decisão que a Serasa disponibiliza desde score personalizado, para caso ele queira ver um perfil específico, para quem que eu vou conceder crédito, para quem que eu vou vender a prazo. Tudo isso a Serasa consegue dar o suporte para as empresas. Bacana. E vocês nos últimos anos perceberam alguma necessidade assim do empresário que vocês ainda não estavam conseguindo atingir essa dor, essa necessidade, e agora... O que eu acredito que a Serasa faz é sempre olhar o que está na vanguarda da questão de tecnologia. Como eu mencionei, a Serasa é uma empresa totalmente tecnológica. E muito disso a gente tem acompanhado. Agora é muito hype, todo mundo fala sobre inteligência artificial. Você pode ver que esse é um tema que está amplamente, todas as empresas estão querendo correr atrás para não ficar devendo a questão. A gente começa com inteligência artificial, depois nós entramos em inteligência artificial generativa, que é a própria inteligência artificial se desenvolvendo, o que traz um potencial muito alto, mas vários riscos também, e a Serasa já estava trabalhando com isso há um tempo atrás. Então agora o que nós estamos fazendo é desenvolver modelos para ajudar as empresas, para que de uma forma automatizada elas consigam fazer isso. Outra coisa, a gente disponibiliza para as empresas, até para aquelas que talvez não tenham tanto aporte, porque uma coisa quando a gente fala sobre grandes empresas, que tem todo um budget, ou um dinheiro para conseguir gastar em cima daquilo, e quando a gente fala de pequenos empreendedores. E grande parte do Brasil são de pequenas, talvez médias empresas, desde os microempreendedores também. Com isso, a Serasa disponibiliza um serviço que é o Limpa Nome, igual tem para o consumidor pessoa física, ele consegue fazer um cadastro no nosso site e colocar a base dele para cobrar lá. Então, ele consegue colocar a base para ele cobrar. Se ele não tem um site específico, algo assim, mas ele tem lá os devedores na carteira dele. Ele consegue ele mesmo subir na nossa plataforma do Limpa Nome para que a pessoa consiga negociar com ele pela nossa plataforma lá. Então, assim, são serviços que a gente vai disponibilizando para que as empresas tenham acesso também e mesmo para os pequenos, para que eles possam ter e utilizar esse serviço da Serasa. Como é que funciona esse processo da negativação, até para uma prestação de serviço aqui, para a pessoa entender em qual momento ela já não vai mais estar com vocês? O Serasa já não consegue mais regularizar nada. Boa, excelente pergunta, tá? Quando você está devendo para um credor, ele tem aquela opção que eu falei para você, ele pode passar a dívida para a Serasa. Então, ele vai encaminhar a dívida para a Serasa e vai falar, olha, agora eu quero que o nome do Diego, e aí depende de estado para estado a quantidade de dias em que você vai levar, e o credor pode escolher também, tá, Tamara? Então, ele fala o seguinte, olha, você pode... Essa pessoa aqui, depois de 3 meses eu vou negativar. Essa pessoa eu quero negativar depois de 6 meses. Ele tem esse poder de escolha. A partir do momento que a gente manda pré-negativação para você e você é negativado, de que é negativado? É a empresa, outras empresas do mercado, quando for consultar o seu nome, saber que você está devendo para a empresa X. Isso é negativado. Olha, então, a pessoa tem uma dívida com essa empresa. Quando isso deixa de aparecer? Ou quando o consumidor vai lá e negocia essa dívida, e não necessariamente tem que pagar à vista, tá? A partir do momento que eu pago a entrada de uma dívida, e aí essa é a diferença entre eu estar devedor e eu estar inadimplente. Porque eu posso estar devendo, mas pagando as minhas coisas em dia. Quando a gente compra um carro financiado, você tem uma dívida. Isso. Mas não significa que você está devedor. Só o que você tem é um pagamento acordado com aquela instituição. Isso ok. E o que muda? Então, quando você está com o seu nome negativado, as empresas conseguem ver que está devendo. A partir do momento que você parcela ou paga à vista, tem aquele prazo que eu te falei, se for no Pix é online, se não for no Pix 7 dias, deixou também. E que outra situação isso acontece? Quando é uma dívida decursada. Então, no Brasil, existe uma legislação que uma dívida após 5 anos, alguns chamam de caducada, decursada, uma dívida prescrita, a partir de 5 anos ela não pode ser apresentada mais para o mercado. Só que para o credor você ainda deve. Então, se você deve para o banco, que você fez o empréstimo, depois de 5 anos ele não pode mais negativar o seu nome, seja com a Serasa ou com qualquer outro birô de dados. Só que se você for até esse banco tentar um empréstimo novamente, alguma coisa assim, no registro dele vai aparecer. Assim como um credor do mercado, uma empresa qualquer no varejo que você ficou devendo, aparece também. Entendi. E quando vai para protesto, advogado, cartório, esse tipo de coisa que... Legal. Aí depende da dívida da pessoa. Como você mencionou sobre o protesto, pode ser que a pessoa tenha um cheque.
Aí é um outro tipo, a pessoa colocou, esse a gente não negocia, ele não consegue colocar, aparece na Serasa também, mas é direto com o cartório. Então, quando a pessoa vai e ela pergunta pra gente, entra em contato, que aí a gente fala, olha, tem um protesto no cartório tal. E aí, cartório é um sistema bem fechado no Brasil. Exatamente, mas Serasa vai indicar que está em cartório, por exemplo. A gente consegue ver, se tiver com a gente, vai aparecer, se tiver sido repassado para nós, a gente vai conseguir te indicar qual é o cartório, qual é o endereço, para que você regularize com eles. Mas as dívidas de cartórios não são passadas, e aí não porque a gente não queira, mas porque eles não querem negociar pela nossa plataforma, e é uma escolha também do credor, e a gente consegue direcionar a pessoa. Mas é um processo bem diferente, um pouco mais burocrático, a pessoa precisa ir até lá e conseguir fazer a regularização com eles. Certo. Diego, de quanto tempo para cá que o Serasa, que a empresa teve essa... Eu digo assim, essa virada de chave, essa virada de a visão com relação aos serviços prestados, né? Sim. Parou de ser aquela empresa que negativava e fazia ali, e tinha esse relatório para poder apresentar, e passou a se preocupar realmente com a saúde financeira. Eu tô te perguntando isso, que talvez seja uma coisa que já existia há muito tempo e a gente não sabia, mas é que agora tá muito mais forte isso, né? Muito, muito coerente. Eu acredito que as empresas, elas fazem parte da transformação da sociedade também. A sociedade se transforma, as empresas vão se transformando e elas precisam seguir. E a Serasa tem esse viés muito forte na Experian, da questão financeira em si. Também tem um braço muito forte em B2B. E eu creio que... Eu vou pegar teu gancho rapidinho. Você falou Experian, né? Que foi a empresa que incorporou o Serasa. Isso mesmo. Experian veio de onde? Nasceu aonde? Com qual foco? Legal. A Experian é uma empresa da Irlanda, mas ela está listada na Bolsa de Londres. Então, é uma empresa, tanto que o nosso fiscal year aqui no Brasil, a gente não é ano calendário. A gente não faz igual as empresas daqui de janeiro a dezembro. O nosso ano, ele começa no mês de abril e termina no mês de março. Então, é diferente a maneira com que a gente contabiliza. E a Experian, ela tem essa questão de ser uma empresa voltada para dados, tecnologia, voltada para o financeiro e essa questão do birô de dados. Tanto que ela é muito forte nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Irlanda, vários lugares. Na Ásia tem Experian. É conseguir levar esses relatórios para o mercado e conseguir atender a questão do consumidor. Em todos esses lugares são dois braços que tem: atender empresas e atender pessoas também. E aí eu volto na primeira pergunta sua, que era, Diego, a partir de que momento surge essa questão de começar a fazer e tudo mais? Eu creio que de forma acelerada nos últimos 7 anos, Tamara. Nos últimos 7 anos existe uma área dentro da empresa que é chamada de ECS, é Experian Consumer Service. Então, é a área que presta, de fato, a questão do serviço para o consumidor. Entendi. E aí nós tivemos um vice-presidente que veio, montou uma estrutura e começou a transformar isso no que a Serasa é hoje, de pensar no crédito para todos, como que a gente influencia o brasileiro, como que a gente faz com que o brasileiro tenha acesso a um crédito que antes era muito restrito, e mais importante que isso, como que o brasileiro passa a ter informação e ele passa a se apoderar disso para melhorar a vida dele. Então, nos últimos 7 anos vem vindo uma construção muito acelerada, que começa muito pequenininha, de uma empresa pequenininha lá atrás, quando o consumidor olhava só para essa questão de Serasa, pessoa física, e hoje nós estamos nesse momento onde praticamente as pessoas, imagina, são 26 milhões de acessos todos os meses no aplicativo, 80 milhões de pessoas cadastradas. O nosso aplicativo tem 2 bancos que são bem conhecidos, não vou falar a respeito deles aqui, mas assim, são os aplicativos mais baixados que tem. Só desses 2 bancos ainda o nosso aplicativo não passou, mas ele já é o 3º aplicativo no setor de finanças mais baixados do país. Que legal. E a gente acredita que nos próximos anos, meses talvez, a gente passe o aplicativo mais baixado e mais utilizado pelos brasileiros, porque a gente contempla, além da questão financeira, a questão do acesso ao crédito e esses outros serviços que eu falei, tá? E isso vai fazer bem para toda a sociedade, que as pessoas tendo acesso a essas informações, muda o seu hábito, melhora, né? Vai. A sua consciência também. E está relacionado ao que a gente espera fazer, que é como que a gente consegue contribuir de fato para que o Brasil possa ser um lugar, a gente sabe da discrepância que existe no país. Divisão de rendas não é uma coisa fácil. Então, assim, tem um desafio muito grande e a Serasa tem esse papel muito claro, esse compromisso de que a gente pode contribuir para levar para o brasileiro informação. E informação é poder, Tamara. Sim. Assim, seja relacionada a dinheiro, seja relacionada à vida. Quanto mais a pessoa se informa, menos ela cai, menos problemas ela vai ter e menos ela vai se iludir, talvez com promessas do que ela vê e que não são coisas assertivas. E a gente sabe que informação é a chave para mudar a sociedade, a Serasa espera poder fazer parte disso e a gente tem trabalhado muito para isso. Então, assim, primeiro, para que o consumidor consiga enxergar que nós somos o melhor parceiro financeiro que ele pode ter. E segundo, para que quando o consumidor for tomar uma decisão na vida dele, a gente possa ser esse consultor para ele também. Muito bom. Ô, Diego, antes da gente encerrar, quais são os dados principais que tu tens com relação à inadimplência no Brasil hoje? Tá.
Inadimplência no Brasil, mês passado fechado, nós passamos de 72 milhões de brasileiros inadimplentes. É grande parte da população adulta e economicamente ativa. É muito alto. Olhando um recorte para o Brasil no todo, a gente passa de 45% da população inadimplente. É bastante gente, tá? E esse número cresceu em relação ao ano passado, no mesmo período, cresceu. E são dados bem alarmantes, quando você olha o valor da dívida. Quando você olha o valor da dívida média de um brasileiro, somando tudo que ele deve, tá? Tá em torno de R$5.000, R$5.200. É bastante dinheiro, Tamara. Então, assim, imagina que a dívida da pessoa é de R$5.000, R$5.200. Para uma pessoa que ganha um salário mínimo, Exato. ou um pouco a mais, para ela conseguir se organizar, então tem um impacto muito grande aí. A inadimplência, ela tem essa questão, liga o alerta para nós, por isso que a gente tenta fornecer o feirão limpa-nome, maneiras dele conseguir negociar. Olhando um recorte específico para Santa Catarina. Santa Catarina, ele é o estado com o segundo menor percentual de inadimplência no país. É o segundo menor. Só que tem uma característica diferente aqui. O valor da dívida média do catarinense é maior. É maior. É maior. Então, enquanto no Brasil nós temos aí um valor médio de R$5.000, R$5.200, quando a gente olha para Santa Catarina, esse valor vai para 7. E se você olha para Blumenau especificamente, chega a 7.500. Mas isso tem a ver com a questão da renda das pessoas? Creio que sim. Então, assim, esse é um dos indicativos. Deve-se menos em Santa Catarina. Santa Catarina e Piauí são os dois estados que menos devem. Então, enquanto a média do país, nós estamos lá na casa de 44%, 45%, Santa Catarina, o volume de inadimplência das pessoas economicamente ativas é 37%. Então, cai bastante. O valor um pouco mais alto, mas porque a renda também é mais alta. Certo, meu querido Diego. Então tá aí, né? Acho que a gente reforça mais uma vez aqui o aplicativo do Serasa Experian, que tá aí cheio de ferramentas importantes para a nossa vida financeira, né? Para a saúde financeira. E quero que tu encerre aqui o nosso bate-papo falando com o público que está nos acompanhando, né, Diego? Fazendo um convite para que as pessoas estejam mais presentes, né? Conheçam mais os serviços e usem, utilizem realmente, né? Obrigado, tá? Então, para você que está acompanhando a gente, o aplicativo da Serasa é super simples, é o aplicativo rosa, você vai entrar no seu iPhone, no seu Android, loja de aplicativos, digitou Serasa, é o primeiro aplicativo que vai aparecer para você. O cadastro não leva mais do que 3 minutos, você só precisa ter seus documentos em mãos, nós vamos fazer uma confirmação para sua segurança e lá você vai ter tudo que você precisa para conseguir equilibrar e acompanhar a sua vida financeira. Desde os nossos serviços de negociação de dívidas e até mesmo o nosso serviço onde a gente acompanha, os boletos são gerados no seu nome, que são as Minhas Contas. Então não perde essa oportunidade, é um serviço gratuito, você não paga nada por isso e a Serasa está à disposição para conseguir te ajudar também. Muito bom. E não cai em golpes, né? Não cai em golpes, por favor. Serasa manda mensagem sugerindo negociações, esse Que tipo legal de coisa? você comentar sobre isso, tá? Muito bom, Tamara, obrigado. A Serasa não vai mandar boleto para você pagar. A Serasa não vai te acionar através do WhatsApp. O que nós vamos fazer é te recepcionar nos nossos canais. Isso. Então, se você precisar falar com a gente, serasa.com.br, tanto do lado esquerdo quanto no rodapé da página, tem todos os nossos canais. São só aqueles canais, aqueles são os oficiais. Desconfie de qualquer número de WhatsApp que não seja o nosso número. Não pague boletos. Inclusive, no nosso aplicativo, Tamara, tem um validador de boletos. Se ele entrar no aplicativo, você consegue digitar a linha faturável de pagamento e a gente fala se aquele é um boleto válido ou não. Certo. É uma forma dele tentar não cair em golpes. E duvide daquelas promessas que são promessas que vão resolver sua vida em segundos. Exato. Isso não existe. A questão financeira é uma construção. Então, nos procure só através dos nossos canais oficiais. Muito bom, Diego. Muito obrigada pela tua presença hoje aqui no Conecta Pan. E estaremos, com certeza, em outras oportunidades falando mais. Obrigado, viu? Tudo de bom, viu, querido? Também. Diego Bueno, ele que é gerente de experiência do consumidor, do cliente, vindo falar diretamente do Serasa aqui pra gente. Muito obrigada a você que acompanhou o nosso Conecta Pan até agora. Gente, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, Jovem Pan 88,7 FM, para que você fique por dentro de todos os conteúdos. A gente tem muito bate-papo legal aqui, saúde, educação financeira, a gente tem até mesmo doideiras, né, Tyson? A gente tem aí o Sem Filtro com a Cíntia Canziani, que é um bate-papo sempre bem agradável, e tantos outros que você acompanha aqui com a gente. Um grande beijo e até a próxima.